Olá pessoal, Túlio Leles aqui, estamos iniciando mais um podcast, Meu Sucesso Agro, podcast que foi feito para você, produtor rural, para você que é técnico, consultor ou entusiasta, do agronegócio. A gente sabe, que dentro do agronegócio, para a gente ter um negócio de sucesso, todos nós queremos ter sucesso, nos nossos empreendimentos, a gente quer evoluir, a gente quer crescer, a gente quer ter lucratividade. Então esse podcast surgiu exatamente para a gente unir esses dois mundos, da gestão com a técnica do dia a dia da propriedade. Então sejam todos muito bem-vindos. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, não deixa aí de se inscrever, é muito importante para a gente. A gente está construindo esse podcast, a gente está aprendendo e estava até comentando aqui, nos bastidores com o Marcos Vinícius, que vai ser o nosso entrevistado, sobre exatamente o que é o podcast hoje. Podcast é uma sala de aula, em áudio, em vídeo, onde a gente tem essa possibilidade de trocar informações que sejam relevantes e pertinentes. Então hoje aqui, pessoal, nosso tema vai ser sobre crédito rural, muito importante. Estamos trazendo aqui o Marcos Vinícius, da Terra e Negócios. O Marcos Vinícius é um cara muito bacana, é um cara muito arrojado, muito empreendedor, que além de ser um cara relativamente novo, tem uma bagagem muito grande, já tem muito resultado, conhece, já passou por várias situações. Então isso é muito legal, muito importante a gente trazer pessoas que têm exatamente essa vivência. Já vou então dar as boas-vindas. Marcos, muito obrigado pela sua presença aqui na Blue Farm, no nosso podcast. Boa tarde, Túlio. Eu que agradeço de estar podendo contar um pouquinho da minha história, um pouquinho do meu trabalho aí, dessa trajetória até a chegada onde eu me encontro hoje aí na empresa Terra e Negócio. Maravilha, Marcos. Eu vou agradecer aqui rapidamente os nossos apoiadores. É muito importante a gente ter parceiros certos e, mais do que isso, a gente levar até o produtor rural parceiros que façam a diferença na vida deles também. Então gostaria de agradecer aqui a The Rios Brasil, em nome do gerente de negócios, o Gabriel Salum, que foi a pessoa que sempre esteve próxima a gente, que acreditou no nosso projeto. Então você que é produtor rural, que produz, que talvez esteja andando um pouco de lado aí na sua produção, não esteja tão satisfeito, ou queira uma segunda opinião, ou esteja iniciando um negócio e quer um parceiro forte no braço de nutrição animal, que sem dúvida nenhuma é um dos pilares da produção, você tem que conhecer a The Rios Brasil, pessoal, tá? Se você não conhece, é só entrar aí, theriosbrasil.com.br, ou manda aqui uma mensagem pra gente, que a gente vai te conectar com o consultor da The Rios mais próximo, tá ok? Muito obrigado a The Rios Brasil, essa empresa de nutrição que ajuda a transformar o nosso agronegócio. Mas vamos ao nosso tema. Marcos, conta um pouquinho pra gente aí o que é a Terra e Negócios, um pouquinho da sua trajetória, como é que você chegou até aqui, a sua formação. Conta pra gente, por favor. Vamos lá, Túlio. Meu nome é Marcos Vinícius Flores, fundei o Terra e Negócio em 2016, comecei focado aí na parte ambiental, mas antes de eu fundar a empresa, como é que tudo começou? Minha família é família de comerciantes, então eu até digo que a primeira formação minha foi com meu pai na loja, no comércio, uma loja de móveis usados, onde eu aprendi a fazer essa negociação. E daí eu formei em engenharia elétrica em Minas, Uberlândia, e fui ser trainee da Volvo. E aí que eu fui ver o meu primeiro trator novo na minha vida, nem sabia que existia trator, isso aí aos 22 anos. E aí da Volvo fiz aquele percurso de trainee e tudo mais, e de lá as coisas dando certo, eu recebi uma proposta da Sotrec Caterpillar para começar a fazer o negócio dela de aluguel de máquinas, o rental, que seria a abertura em Uberlândia, que não tinha essa unidade lá. E também as coisas foram evoluindo, foram dando certo, a gente locava máquinas para usina, produtores rurais, e com isso eu comecei a entender o negócio e toda a dinâmica e as demandas sociais aí, que todo negócio existe e tem. Falei, peraí, deixa eu trazer essa solução para a turma e me beneficiar dessa resolução desse problema
financeiramente, né? Que não tem nada demais com isso. E logo em seguida eu comecei o curso de Direito, aí mudei para Goiânia, recebi uma promoção da empresa, fui fazer a parte de locação de máquinas, né? E comecei também a venda de tratores, né? O Brasil estava aí crescendo, vendendo muito equipamentos, a época do Finame, aquela coisa toda. E nessas idas e vindas eu comecei a fazer o curso de corretagem de venda de imóveis rurais. Porque eu tinha muitos clientes que trabalhavam com loteamento e apareceu a oportunidade de eu, num lançamento, um cliente falou: Marcos, você é muito comercial, vamos, participa aqui no lançamento da venda. Aí eu fui entendendo que precisava ter o Cresce, né? O devido registro. Aí eu peguei, fiz o curso, né? E comecei a participar desses lançamentos. E comecei a entender como é que funcionava isso. E continuei sempre estudando, entendi que eu precisava me capacitar. E aí eu fui fazer o Direito, né? Que nessa trajetória eu fui começando a entender que só uma faculdade não daria para entrar para um mercado tão competitivo. E eu comecei a ver esse endividamento do produtor rural. E fui começar a entender essa legislação, esses benefícios que ele tem, né, desse crédito rural, que é um recurso subsidiado. E aí, estudando e me aprofundando, no longo dessa trajetória, eu viajando, vendendo equipamento pelo sudoeste goiano e norte goiano, demorei um pouquinho em formar em Direito, por causa dessas viagens. Quase que eu abandono aí a faculdade de Direito, e nisso eu comecei a entender um pouquinho de lavoura, entender um pouquinho de agricultura de modo geral, e falei, eu tinha que estar fazendo era agronomia, eu não tinha que estar fazendo Direito, o que eu estou fazendo aqui? Aí o EG Estadual do Goiás, passei um dia lá na porta, que era o trecho que eu fazia, e foi aí que eu fiz o vestibular, ingressei na faculdade lá. E aí fui fazendo uma matéria picadinho, porque engenharia elétrica iria bater muitas matérias da agronomia. Mas né? Você finalizou o Direito nessa época ou não? Você migrou para agronomia? Fiquei com os 2 pezinhos ali. Garanti minha vaga na estadual do Goiás, o campus de Anápolis, que é o Santilli, e fui fazendo uma matéria só para garantir a vaga. Aí eu fiquei naquela indecisão. Aí falei, não, deixa eu terminar esse Direito aqui. Terminou o Direito. E depois retornei para agronomia, que a engenharia elétrica, as primeiras matérias da engenharia, né, que é as básicas aí, já elimina grande parte. E foi aonde, logo eu finalizei o curso aí de agronomia e segui para o mercado, já começando com terra e negócio, mas nesse momento eu fui focar na parte ambiental. No início focamos na parte ambiental, e depois que a gente entendeu que seria melhor, mais rentável, e o mercado tinha uma demanda muito grande na parte do endividamento rural e do crédito rural, dessa parte de captação de recursos. Produtor rural captando recurso, né? Plano safra, custeio, investimento, é o recurso que ele hoje mais usual, né? E lembrando que o custeio ele se desdobra para várias linhas de crédito, né? Custeio agrícola, o custeio de lavoura, o custeio pecuário. Então ele se desdobra para várias linhas. E eu vi que tinha poucos profissionais especializados nisso aí, detendo informações relevantes que fazem a diferença, né? Eu via o pessoal fazendo mais de grosso modo, um custeio, um investimento, a linha que tinha, o que o gerente entregava, vamos pegar ela, é essa aqui. E aí eu comecei a especializar nesse crédito, tanto na captação e tanto no endividamento, que eu fui entendendo o ciclo todo produtivo do crédito, né? E do produtor, quando ele pega esse recurso e quando tem essas dificuldades, em qual momento ali que dá para a gente contribuir com o nosso trabalho, né? Auxiliando ele para não sair da atividade, né? Bacana, hein? São 3 faculdades, né? Então é isso, você é engenheiro elétrico, advogado e agrônomo. Perfeito. Você vê como que é difícil, né? A gente... E corretor, só te cortando. E corretor. Corretor de imóveis rurais. Né? Como que é difícil a gente ter essa decisão tão cedo, né? Tão jovem, de qual faculdade, de qual profissão. Tudo bem que faculdade também não é garantia de nada, mas eu acredito que para você, acabou que as 3 faculdades, você acabou tirando um pouco de cada uma dessas profissões para poder compor o negócio e a expertise que você tem hoje. É mais ou menos isso, né? A engenharia elétrica ajudou, né? Tá no mercado de trabalho, nessas multinacionais, aprendendo, né? E depois eu fui desdobrando, vendo aonde
estava a movimentação do mercado e fui correndo atrás também, especializando, entendendo mais um pouquinho, né? E para poder começar com a empresa, identificar essa demanda, né? Isso é uma coisa bacana, né, do pessoal entender, dos profissionais, né, que tem muita gente que oferece o serviço de crédito rural, tem muita gente que oferece o serviço de consultoria, tem muita gente que oferece o serviço de gestão, mas o meu caso, por exemplo, né, a gente mexe com fazenda, a gente toca fazenda no dia a dia, a gente está ali junto com os funcionários, a gente entende a dinâmica do negócio, os desafios. Então, acredito que isso traz para a gente pelo menos uma verdade, né, daquilo que a gente está transmitindo. Então, quando você também tem um profissional onde ele trabalha com crédito, mas olha aí o tempo de voo que você tem, né? Olha aí as referências, né? Olha o histórico do profissional. Eu acho que isso é muito importante para o produtor rural poder saber aonde que ele está pisando. A gente fala, Marcos, eu falo aqui que a empresa, né, a fazenda, ela pode quebrar, um negócio pode quebrar por 2 motivos. Ou por falta de fluxo de caixa, ou por excesso de crédito. Porque tem um momento, né, da empolgação e aonde o produtor está indo tudo muito bem, e aí as ofertas, né, a disponibilidade de crédito às vezes se torna muito disponível mesmo, e ele acaba tomando créditos desnecessários ou não os melhores créditos, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Exatamente, talvez até dessa questão emocional e de planejamento para que a gente possa tomar o crédito. Túlio, vamos utilizar de exemplo o oeste da Bahia. Sim. Região que nós temos vários clientes lá, temos um market share de vários clientes atendidos por lá. E foi uma região que teve seca aí em 2015, 16, 17, e depois superou e está indo embora, né? Agora, os primeiros que chegaram lá, a gente nota que quem tinha muito dinheiro foram os primeiros que quebraram. E quem chegou com pouco dinheiro e devagarzinho foi entendendo a situação, foi pegando o manejo e os dois foi carregando junto, né? Eu vou aprendendo, vou me beneficiando, tendo meu lucro e vou reinvestindo na atividade e a coisa vai fluindo, vai saindo todo mundo juntos, né? Agora, quem chegou com muito dinheiro saiu gastando desorganizadamente. E o crédito rural é um recurso subsidiado, é um recurso da União, fomenta a atividade, porque é algo bacana da gente parametrizar agora. Com crescimento populacional, tem que ter um crescimento de produção de alimentos. Então, sim, políticas públicas, né? Igual nós temos SUS, tem várias outras políticas públicas, temos que reorganizar, porque vai estar tendo esse crescimento, então quem que vai estar produzindo o alimento? Então, nada mais isso reflete segurança alimentar. Temos que proteger a nação e temos que proteger quem que produz esse alimento. Temos que cuidar dele com procedimentos para emprestar esse dinheiro, para ver se realmente, se ele seguir esses procedimentos, eu vou entregar esse dinheiro para ele. Isso é algo democrático. Então, tendo procedimentos, e lembrando que esse procedimento é o Manual de Crédito Produtor Rural, MCR, no qual o produtor rural pode acessar o Google e colocar lá MCR. E tem o procedimento que o banco deve respeitar para ser entregue esse dinheiro. Então, o Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Caixa, grandes outros players aí do mercado, ele tem que seguir esse procedimento, que é o projetista, que somos nós fazemos esse trabalho da captação do recurso. Então, faça o projeto, me projete como vai ser a utilização desse dinheiro e o projeto vai estimar, vai ter uma expectativa de ganhos. Então, você cumpriu os seus pré-requisitos, você vai receber esse dinheiro e vai ter a sazonalidade de você me pagar. Se for soja, o produtor vai tomar esse crédito, utilizar para compra de insumos, ou seja, tem que entregar para ele esse dinheiro antes do plantio. Então tem toda essa sazonalidade de entrega desse dinheiro para depois ele utilizar, comprar os insumos, colher, pagar o banco e ele volta novamente para o ciclo produtivo, se endivida novamente
compra os insumos e por aí em diante. Eu falo que eu nunca vi um produtor rural que cresceu, né, sem utilizar nenhum tipo de recurso, né, assim, de um agente financeiro. Praticamente impossível. Todo produtor rural, ele em algum momento contratou um crédito, né, seja para custeio ou para investimento. E aí, você saberia, Marcos, qual que é a percentagem de produtores que a gente tem um plano safra amplo, né, um plano safra que ele não atende, logicamente, toda a necessidade do agronegócio, do setor agro, mas fala-se, né, em 33%, né, da necessidade do agro é atendido por esse crédito subsidiado pelo plano safra. Então você tem um valor expressivo, né, sendo liberado nas diferentes linhas, mas desse montante que o produtor vai lá e contrata, quanto por cento de produtores que enfrentam desafios e que tem que renegociar ou que não vão conseguir ali na data do vencimento realmente pagar? Você tem esse número, a estimativa? Você saberia dizer, será que é 10%? Será que é 15%? Dá para dar um chute? Ou... Vamos lá, produtores endividados, que extraiu o custeio, o investimento do banco, tem um financiamento e não conseguiu pagar. Eu digo o seguinte, porque a gente, quando você retira o financiamento, você utiliza o recurso da forma correta e a produção, o clima também ajuda, tudo acontece bem, você vai lá e paga o banco, né? Na época correta. Mas é uma aposta também de que tudo vai correr bem, né? Eu pergunto assim, quantos produtores que a gente só vê, né, a safra acontecendo, beleza, a pessoa que se deu bem, mas quantas pessoas será que desse montante enfrentam um desafio, um estresse exatamente na hora de pagar? Eu acredito que seja um número considerável, né? Então, eu tenho um sentimento aí, eu não consigo ter esses números exatos, porque são produtores que têm dívidas já judicializadas e tem uns que vêm, né, ao longo do tempo, né? Sim. E ele está inadimplente. Então, existe o inadimplente que não está cumprindo e depois o banco judicializa, a instituição financeira, né? Então, eu tenho um sentimento aí, com dados da nossa empresa aí, de regiões que a gente mais atua, que seria o oeste da Bahia, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Sudoeste Goiano e Norte Goiano. Nós temos um sentimento aí, 33% aí dos produtores nessas micro-regiões com dívidas judicializadas. Então... E esse produtor, quando ele tem uma dívida judicializada, então, como é que começa esse ciclo do produtor endividado? Isso que eu ia te perguntar, o produtor, ele viu, né, porque quando a coisa vai acontecendo, de acordo com a lavoura, que o negócio vai encaminhando, o produtor meio que já sabe se vai dar conta de pagar ou não. O produtor começou a ter esse horizonte, não estou dizendo nem daquele produtor que já teve o problema não, a gente vai chegar lá. Mas aquele produtor pensando exatamente na prevenção, pensando em agir de uma forma antecipada, que ele começou a ver que o negócio vai desandar. Quais são as medidas que esse produtor já deve começar a tomar, Marcos? O que você orientaria? Então, o produtor com a lavoura instalada, poucos dias aí antes de colher, né? Quem conhece a sua lavoura ali, você já começa a entender ali, vou chegar no teto produtivo, não, esse ano não está sendo um ano bom, regime de distribuição de chuva já não está favorecendo, você já está vendo as etapas da soja ali, né? Então, você já tem um sentimento, não vou conseguir honrar. Ali seria o melhor dos mundos se todos os produtores rurais que estivessem nessa situação... O que ele pode fazer? Tem algo efetivo que ele pode fazer? Chegassem até a nossa empresa e fizesse conosco uma notificação já demonstrando para o banco, eu não vou conseguir por esse motivo, e ali acompanhado dessa notificação para o banco, notificando mesmo formalmente, às vezes até uma mensagem do WhatsApp para o banco, para o gerente já ajudaria, mas assim, se for conosco, a gente prefere mandar uma notificação via cartório, uma notificação extrajudicial que seja, mas acompanhado já de um laudo agronômico já, que a lavoura instalada ali a gente já pode ter ciência, quantificar, qualificar o quanto ele tem ali de perda e o quanto ele vai deixar de ter de ganho, ou seja, aquela lavoura não vai pagar os custos, vai pagar, então que pé que a gente está
e falar para o banco, ó, eu preciso de uma prorrogação, não é direito meu? Tá aqui, o motivo tá aqui o laudo agronômico, tá aqui a notificação, te avisei com antecedência, até para o nome dele não ser negativado. Então, ele notificando, laudo agronômico, demonstrando a causa, né? Embasado ali, né? Um laudo muito bem feito, com filmagem aérea, com fotos georreferenciadas, com horário, entrevista com o produtor também a gente faz, com QR Code para o banco ter acesso disso. E o laudo de capacidade de pagamento. O que significa o laudo de capacidade de pagamento? O banco me emprestou esse dinheiro, eu não estou conseguindo arcar, não vou ter produtividade que alcance isso, não vai pagar nem meus custos, e eu preciso pagar dessa forma. Para eu, produtor rural, permanecer na atividade, eu preciso de 1 ano de carência, 3 para pagar. Então, para permanecer exercendo a minha função social de produtor rural, produzindo alimento, segurança alimentar, que é onde eu venho te falando. Então, nós temos lei de 65, decreto 2008 e vários outros arcabouços aí de leis taxativas. Então, assim, o maior problema do produtor rural é que ele não faz essa documentação, confecciona isso. Então, com essa documentação confeccionada, é muito difícil. Graças a Deus, nós não perdemos nenhuma. Com ela confeccionada e com antecedência, você aumenta grande as suas chances de ter essa dívida prorrogada e de não ter um nome negativado. Porque aí você volta a pegar novamente o crédito e começa a sair dessa dificuldade. Então aí você demonstra uma boa fé, antes de tudo. Você demonstra um profissionalismo e você já abre uma linha de comunicação, né, e de negociação com o banco, vamos dizer assim, de uma forma mais profissional, né, dando recursos para o banco e até para que o seu gerente possa estar, entre aspas, te defendendo. Que eu entendi é isso. Então aí você já vê que o negócio não vai dar bom, não vai ser aquela produção que você esperava, você não vai conseguir arcar com 100% ali do pagamento. Então a estratégia é já abrir essa linha, né, de conversa amparada exatamente por informações agronômicas, financeiras, que embasam essa nova conversa. Eu acho que isso é talvez, dos melhores dos mundos, né? Mas vamos para a etapa 2. Tem muito produtor que, talvez por uma falta de conhecimento, talvez por uma questão até de brio, de ego, né? Vai dar certo, como é que eu vou fazer isso? Ele tem a frustração e aí realmente chega a data de vencimento, ele não paga e aí começa a rolar essa dívida e muitas vezes aquilo que ele assinou no banco, né, que ele leu, mas existem ali cláusulas, né, que protegem logicamente o agente financeiro, né? Quando isso acontece, qual que seria aí os passos então para o produtor que já está com esse estresse, com a possibilidade talvez de não continuar a sua próxima lavoura, a sua próxima safra? Então vamos lá, Túlio. Primeiro, o melhor dos mundos seria esse produtor, antes do vencimento, a gente ingressar com todo esse material. O segundo momento que venceu, ele já é considerado inadimplente, né? Sim. Está com atraso. E aí o banco vai tentando renegociar com ele, né? Vai tentando fazer algumas propostas, às vezes consegue alguma prorrogação, mas a maioria das vezes, conforme nossas experiências aí nos dias, que nunca conforme ele conseguiria pagar de fato. Ele não está importando como você consegue pagar, como é que está a sua produção. Se você tem um direito de prorrogar, é conforme suas novas produções. A gente precisa que você permaneça na atividade. Mas o banco, as instituições financeiras, às vezes também pelo produtor não levar essa documentação, não protocolar isso, o banco às vezes empresta mais outro recurso para ele, mas como pessoa física. E Sim. Também aproveitando, né, o produtor, vamos usar um exemplo para ficar mais fácil o entendimento. O produtor está devendo 100 mil, ele empresta 200, na hora que o dinheiro cai na conta, paga aquele do 100 e ele fica devendo 100 num crédito pessoa física. Isso aí seria um desvirtuamento, né,
do contrato, né? O banco teria que emprestar esse dinheiro como produtor rural para ele, um recurso subsidiado. Então tem outra alternativa que não seja essa. Essa não é a melhor alternativa. Aí você aumenta seu custo de produção e esse financiamento, maioria das vezes, é com pessoa física, não é no ciclo da atividade. Pois é, mas o produtor sentou lá e aí o gerente, o gestor dele ofereceu essa condição. Né? Temos aqui um crédito pessoal, você quita esse aqui e vamos te dar mais um fôlego, porém, logicamente, com uma taxa que muito menos atraente. O que você recomendaria, né, para o produtor, para ele, qual que é a alternativa para ele não entrar nesse caminho, nessa via que é uma solução, mas talvez não a melhor? Nesse caso, é melhor ele ir em outra instituição financeira tentar recurso subsidiado novamente. Aí cada caso é um caso. Às vezes, mesmo que ele pegue naquele momento, vale a pena às vezes pegar naquele momento e a gente ingressar com essa documentação novamente no banco, tentando fazer o banco repensar isso. Muito difícil dele mudar essa opinião, aí é melhor a gente entrar judicialmente relatando isso, né? Aí você já aumenta as suas chances para não inserir o nome do produtor nas instituições que negativam o crédito e logo em seguida ser contemplado com essa prorrogação. Então dá para pegar lá paralelo, sim, pega o que dá naquele momento, vamos estancar esse sangramento, né? Mas no segundo momento já ingressa com o processo já. Então vai ser você que ingressa com o processo contra a instituição financeira. Você não vai aguardar a instituição financeira entrar contra você. Perfeito? É uma das opções também. Ô Marco, sabe o que eu lembrei aqui? A gente fala, aqui na Blue Farm a gente preza bastante por essa questão da gestão, né, como um todo. Então, gestão que contempla, logicamente, como comprar, como vender, processos e finanças. E dentro das finanças, né, o ideal é que toda empresa, na verdade, o ideal, logicamente que isso é muito difícil, mas que você tivesse pelo menos 4 perfis de pessoas financeiras. Né? Uma pessoa mais analítica, que é aquela pessoa que enxerga o que aconteceu e o que está acontecendo e organiza tudo isso, então uma pessoa com perfil mais analítico. Uma pessoa com o perfil de planejamento, né, que coloca esses números e cria cenários, então isso é outro perfil. A pessoa com perfil tributário, né, que possa entender tributariamente o seu negócio e ver os melhores caminhos, as melhores rotas, né, arcabouços que você pode adotar. E uma pessoa exatamente que entenda de crédito. Então veja que a gente muitas vezes está preocupado, né, logicamente, com o nosso operacional, etc. Mas se a gente parar para pensar mesmo, a gente tem que entender assim, aqui no nosso negócio, quem que é o cara que tem perfil analítico e ele está sentado na cadeira para fazer isso? Né? Beleza, temos. Quem que é a pessoa que planeja? Quem que é a pessoa, é o contador que me dá esse respaldo tributário? E na parte de crédito, né, às vezes, muitas das vezes, a relação é direto do produtor com o agente financeiro, com o banco ou o que seja. Então, a gente conversando aqui, me veio essa questão, né? Como é importante, como que é estratégico o produtor rural ter uma pessoa capacitada ao seu lado nesse mundo do crédito rural, né? Porque as coisas evoluem muito rápido, normativas que saem, às vezes renegociações que saem, ele também não sabe. Então, eu quis trazer isso para fazer o gancho com a nossa questão de gestão e trazer esse entendimento, né? Que às vezes sai muito mais barato, né? Muitas vezes acaba sendo barato, ou caro que sai barato, né? Mas você ter uma contratação externa de alguém que te dá esse respaldo, acredito que é uma das características do gestor moderno. E te pergunto até nesse sentido, qual que é o perfil de produtor que você vê que tem sucesso, né, na utilização do crédito rural, que utiliza o crédito rural de forma eficiente, adequada, e qual o produtor rural que utiliza o crédito de uma forma errada? A gente vem percebendo aí que os produtores rurais que já empresariou, né, que tem mais acesso, está com mais recurso, né, para gastar, já procura uma consultoria, já
já procura empresas mais especializadas para adquirir o crédito com antecedência e justamente o crédito que ele precisa para aquele segmento. Vamos dar um exemplo, a irrigação. Então tem linhas específicas em regiões, micro-regiões, que vai ter esse fomento. E ela vai ser bem mais barato que o plano safra. Então aquela região estão precisando de armazéns. Então vai ter uma linha específica. Só que essa linha ela não tem muito dinheiro, não consegue atender todo mundo, mas então você tem que trabalhar um pouco antes isso. Aquele produtor então que pega, entendi, talvez aquele produtor que está mais especializado, que pega aquela linha mais adequada para ele, talvez que tenha um benefício ali na região de armazenamento, ou de pescados, por exemplo, Perfeito. Ou de frota, alguma coisa que seja, esse produtor geralmente é o que está acertando mais, é isso? Ele está pegando o dinheiro que ele precisa para aplicar naquela atividade, mas cirurgicamente ali. Ok. Igual eu te dei esses exemplos aí da irrigação, do silo. Então não pegar recurso de uma linha para pôr em outra. Nem sempre conseguimos isso, mas se trabalhar direitinho, organizado, se consegue. Marcos, conta pra gente aí agora, você 3 faculdades, experiência no Brasil inteiro, roda bastante, tem essa vontade de estar com o produtor rural, efetivamente está com o produtor rural. O que a empresa de vocês oferece que talvez, o que o Marcos tem que outras pessoas não têm? O que vocês auxiliam o produtor rural efetivamente? Conta pra gente aí o que é essa mistura, né, esse mix, o que faz vocês únicos? Então, o que faz o nosso diferencial e que eu acredito são a minha vivência aí nessa parte de maquinário, de venda de tratores aí, né, essa passagem também por venda de sementes que eu já tive. Então, assim, nós temos uma noção grande do mercado. Então a gente entra no cliente, a gente já entende a dinâmica, a operação e às vezes o cliente que está endividado ali naquele primeiro momento, ele não abre o coração para a gente. Então devagarzinho como a gente entende toda a dinâmica de produção, a organização, o ciclo produtivo, como é que ele se organiza para começar a produzir, começar a plantar, colher. Então só pela movimentação de máquinas a gente já começa a gerar aquela empatia e fazer as perguntas corretas. Agora, nosso diferencial hoje, com certeza, é o laudo agronômico, que eu sou eu sou o agrônomo que faz esse laudo. Então, assim, eu já faço ali na minha primeira visita com o cliente, na minha caminhonete já tem o drone. Então, assim, eu já tô com a impressora ali. Então, naquele primeiro momento, eu já vou colhendo as informações, procurando notas técnicas de sindicato, né? Tem IMA, tem vários outros órgãos que a gente começa a se amparar para também não só eu falar que teve a quebra de safra. Notícias públicas. Antes do produtor fechar com você já dá algum benefício para ele? Você já consegue fazer um mini diagnóstico? Você... ou não, precisa estar fechado o contrato, ou você já chega e já dá um paracetamol para ele, alguma coisa que já auxilia ele em algum sentido? Então, no primeiro atendimento, dependendo da situação que ele se encontra, eu já consigo mostrar para ele o porquê e o motivo de estar conosco. O porquê que comigo vai dar certo. Porque todo esse documento, tudo aqui tem um porquê. Todo documento, o laudo agronômico constata que houve, a capacidade de pagamento justifica como ele pode pagar e continuar no ciclo produtivo, capacidade de pagamento lembrando, com notas fiscais, comprovando, validando aquilo. Então, assim, o produtor ele entende que para ele passar por essa crise financeira, ele mesmo não sendo um advogado, ele entende o porquê de cada coisa, o porquê de cada material. Marcos, então você estava falando exatamente dessa questão desse diferencial, que é o laudo agronômico. Mas eu acredito que não para aí. Como que acontece, vamos dizer assim, todo esse atendimento, todo esse processo ali dentro, junto com vocês, de acompanhamento do produtor? Alguns diferenciais nossos, né? E comentei aí
o laudo agronômico, né, todo com esses detalhes, né, enriquecendo aí o laudo com totais afirmações e certezas, né? Nós estamos falando de fotos, filmagens, né, da fazenda demonstrando que ele está vivo, produzindo alimento. Então, se está na lei, vamos ajudar quem produz alimento, né? Se a segurança alimentar está ali. Nota técnica de um sindicato que falou sobre essa frustração de safra, essa praga que está nessa micro-região, ou essa estiagem de chuva, ou que é uma doença no gado, uma mastite, e por aí em diante. Então, assim, isso aí tudo nós documentamos, fazemos essa entrevista com o produtor, colocamos no laudo via QR Code, que consegue acessar. Em resumo, nós vamos levar a fazenda para a instituição financeira, para o mesa de crédito no qual vai validar essa prorrogação. Juntamente com isso, é a capacidade de pagamento com as notas fiscais em anexo, ou seja, de fato, ele compra insumos, ele tem esse custo na propriedade, né, para produzir, para ele se manter na atividade, e ele tem hoje essa despesa, e ele tem essa produção. Quanto que ele consegue para permanecer nessa atividade? Ele precisa de 1 ano de carência? 3 safras ele paga? E, logicamente, também, bem lembrado agora, a perícia contábil. A perícia contábil vai nos relatar, de fato, será que a instituição financeira vem praticando os juros remuneratórios, os moratórios de atraso, juntamente com essa forma de capitalização? Será que esse dinheiro está sendo capitalizado conforme o ciclo produtivo? Essa conta, de modo geral, está sendo feita por dentro ou por fora? Porque como que esse dinheiro capitaliza mês a mês, no ciclo de uma lavoura, semestral? Isso faz toda a diferença ao final. E essa multa está sendo cobrada como? No final de 1 ano? Ou no final do todo, da dívida com 3 anos? Então é aí que, né, a calculadora, às vezes, do banco aí pode tá tendo algum erro, né? Faz parte, todo mundo erra, né? Às vezes a calculadora tá pesando mais para um lado que para o outro, né? Mas... você veja, né, Marcos? A gente fala isso. Muitas vezes o produtor rural é o elo mais fraco da cadeia, né? Ele está muito preocupado em trabalhar, muito assoberbado, né? E envolvido com a produção, e logicamente que ele não tem tempo, né? Exatamente de estar se preparando para essa mesa de negociação. Né? Inclusive, buscando alguns ganchos aqui da gestão, né, que é o nosso tema, também aqui na Blue Farm, não sei se o pessoal conhece, eu acho que vale a pena trazer aqui, quais são os 3 pesos, né? Quais são de uma negociação, né, Marcos? Não sei se você conhece, que é tempo, dinheiro e conhecimento. Então, se você está desesperado e tem pouco tempo, o seu poder de negociação diminui, né? Porque você está ali, cara, quebrou, caiu o seu dente, você precisa ir no dentista para colocar o dente, é urgente. Ele pode, talvez, te cobrar mais, porque você está com a necessidade muito eminente daquele serviço ou produto. Segunda coisa é dinheiro, né? Se você está com pouco dinheiro, o seu poder de negociação diminui, você vai ter que pegar crédito, juros altos, etc. E a terceira coisa é conhecimento. Se você vai contratar uma pessoa para arrumar a sua máquina de lavar e você não faz ideia, né? E é um exemplo real de mecânico, por exemplo, você não faz ideia do valor daquele serviço, você também pode ser você pode ser passado para trás ou pagar um valor acima do que o mercado tem. Então, fica a dica para o pessoal, né, quais são as 3 moedas que você tem exatamente no momento da negociação. E aí, por que eu estou falando isso? Porque geralmente os bancos, agentes financeiros, eles têm essas pessoas trabalhando 24 horas por dia, né, para exatamente defender os interesses da instituição. E o produtor rural, muitas vezes, quando acontece isso, vem de peito aberto. Então, exatamente a gente ter essa calma. Ô Marcos, até para a gente contextualizar, né, acho que é bacana trazer exemplos, logicamente que você não precisa falar o nome, né, do seu cliente, mas assim, uma situação que vocês chegaram, prática, de que o produtor estava numa situação complicada, numa situação, num beco sem saída praticamente,
e vocês conseguiram dar uma luz no fim do túnel. Você pode trazer um exemplo, 2 exemplos para a gente, a mesa aqui, sobre? Tem um exemplo uma situação, né, que nos marcou bastante. Nós pegamos uma família no norte de Goiás, pequena propriedade rural, né, até 4 módulos fiscais é considerado, e tinha um processo já instaurado, né, judicializado, e ele perdeu a melhor fase processual que a gente chama de embargos à execução. Que o que seria o embargos? É o juiz te perguntando, né, o que ocorreu, produtor rural? Se defenda, agora eu vou escutar tudo o que você quiser falar nos mínimos detalhes, pode falar de qualquer tipo de matéria, e ali é o melhor momento para defesa. Para defesa, laudo agronômico, capacidade de pagamento, perícia contábil e a defesa jurídica afirmando, né, consolidando o direito dessa prorrogação aí, né, e a manutenção do exercício da atividade rural. Passou esse prazo, né, essa fase processual, nós estamos indo para o segundo momento, que seria, você não fez a defesa, então sua fazenda está hipotecada, que a maioria de todas esses financiamentos é hipoteca. Então o banco começa a movimentar, acessa a conta para ver se consegue achar algum dinheiro, restrição em veículos e por aí em diante. E não encontrando, ele vai novamente na propriedade de fato que está ali hipotecada. Aí é onde a fazenda é avaliada por um oficial de justiça, né? Que ele é competente para isso, mas ele não tem tecnicamente respaldo, ele não fundamenta essa avaliação. Então, a maioria das vezes essa avaliação é defasada. A fazenda vale bem mais, a fazenda está ali sendo dada em garantia por muito mais que vale aquela dívida. Então está muito mais que garantida a dívida. Mas que o dobro, vamos dizer assim, de modo geral. Então é ali naquele momento que a gente age e faz a impugnação deste leilão. Mas como? Eu só temos uma vez, cirurgia no coração. Você tem uma chance, você vai entrar com quais argumentos de defesa? É nesse momento que a gente tem que falar qualidade de solo, nós temos que falar regime pluviométrico, essa fazenda tem dupla aptidão, essa fazenda é agricultável, essa fazenda é só de pecuária, foi feita alguma venda na região, quais que são os valores praticados aqui, mas não é a minha fala, não, somente. Você traz todas as informações, subsídios, amparos, para que o próprio juiz, que é um cara, né, muitas vezes leigo também no agronegócio, ele possa entender e ter o respaldo para poder dar uma decisão que seja, né, adequada para o produtor rural. E a lei, né, tem muito isso, né, a questão do prazo, né? Então, muita gente aí que tem a questão de correr a revelia e tal. Então, a lei tem muito essa questão, né? Passou o prazo, quando você entra ali, né, que você está inadimplente ou que você deixou de cumprir os ritos, né? Isso atrapalha muito, né? Atrapalha bastante o nosso trabalho e nos deixa em situações, diminui as nossas chances de êxito. Então, muitas das vezes a gente consegue ali cansar a instituição financeira, né? Mas se eu pego ele bem lá no início, somos bem mais efetivos, né? Porque não tem milagre, mas a gente consegue aproximar, né, com grandes forças para fechar uma negociação favorável para o produtor. Mas lembrando que está em lei, ele tem o direito à prorrogação e ele tem que entender todo esse material que precisa ser confeccionado. Então, assim, na gritaria, no tapa, não resolve. Tem que ter material e agir corretamente, tem todo o procedimento. Mas só para a gente não perder a linha, você estava contando do produtor que vocês pegaram nessa situação e ele já tinha perdido um prazo, né? E aí vocês, como que vocês conseguiram ainda auxiliar esse produtor? Nós pegamos ele já na fase de leilão sendo marcado. Então, a primeira coisa, a gente vai olhar se tem algum vício no processo de asta pública, né? Todo esse procedimento do leiloeiro, né? Se ele divulgou realmente esse leilão, se tinha alguém no arrendamento da fazenda, tem vários detalhes ali que dá para a gente anular, né, esse leilão. Mas juntamente com essas hipóteses, a gente sempre se resguarda com a avaliação e todo esse material de avaliação. Ou seja, recapitulando, a análise de solo, você vai em cima de vários argumentos que ali vale mais. E o cerne dessa defesa seria, toma aqui, senhor juiz, 2
2 vendas anteriormente feitas próximos à região com valor discrepante. Então vamos fundamentar aí e vamos gerar mais dúvida falando a terra lá é beira de pista, chove melhor do que uma fazenda vizinha. Então assim, o solo é mais argiloso, regime, dupla aptidão a fazenda, nós temos uma altitude, não fica à mercê só de plantar só uma cultura. Então tem várias coisas que a gente leva para gerar realmente essa firmeza para o juiz falar, realmente eu vou decidir cancelando esse leilão. Bacana, é uma geração de dúvidas, mas não uma dúvida para poder causar um imbróglio, não uma dúvida para poder apenas ganhar tempo, mas é uma dúvida realmente com fundamentos, né, exatamente para você trazer para um nível de verdade e consciência. Como você falou, a questão de, peraí, por que essa fazenda vale tanto, sendo que na região foi vendida uma fazenda tanto? Então são dúvidas pertinentes que trazem clareza e luz ali para aquele processo. Eu acho isso muito bacana. Mas Marcos, olha só, tem 2 coisas que me passam a cabeça, né? Primeiro, como é que está o emocional do produtor, do gestor, que se encontra numa situação aí complicada, né, de frustração e de atraso e talvez já de como é que é o nome quando a fazenda está em leilão? De execução? De execução, sendo em trâmite, né? Vou voltar aqui, Rafael. Marcos, me vem à cabeça então, né, 2 coisas. Primeiro, como que está o emocional, como que fica o emocional desse produtor, desse gestor, né, que está ali com essa dívida, não tem necessariamente o recurso para pagar, ou então o seu bem, né, que é exatamente a sua máquina, a sua indústria, que é a terra, a fazenda, muitas vezes já em leilão, em execução. Como é que se trabalha esse emocional? Como é que esse emocional talvez ele ajude ou atrapalhe, né? E como que esse produtor rural consegue confiar num advogado, num agrônomo, né? E nessa empresa Terra e Negócios, para que ele entenda que aquela empresa é a empresa correta para ele fechar. Porque a gente está falando aqui de confiança, né? Uma confiança muito grande que, como você mesmo disse, ele não pode errar, muitas vezes ele tem um tiro só. Então, como que você quebra essas objeções, tem uma comunicação assertiva, estabelece essa relação com o seu cliente para que ele entenda que esse é o caminho correto, né? É um momento complicado, né? Conturbado. É um momento complicado, né? Ele está totalmente abalado emocionalmente, né? E a gente procura demonstrar todo esse material e colocar ele dentro da situação e não terceirizar o problema com a gente. A gente demonstrar muito claro as expectativas de ganhos e o porquê de cada documento. Ele entendendo, primeira pergunta que eu faço para ele, você está comigo? Vamos confeccionar junto, vamos correr atrás de nota fiscal, vamos correr atrás desse material? As chances que nós temos é isso aqui. Quando faz sentido para ele o porquê correr atrás de toda essa documentação, nos ajudar aí no sindicato, que ele tem um relacionamento, nota fiscal, que vai gerar um trabalho aí para todos nós. E eu sou muito sincero, falo, isso aqui eu vou conseguir resolver, mas é ao longo prazo. O senhor não vai perder seu patrimônio, mas eu não consigo, às vezes, nesse primeiro momento, com agilidade, tirar seu nome das instituições aí que negativam o crédito. Mesmo que esteja em lei, não é sempre que nós conseguimos tão rápido. Então, assim, procure uma revenda parceira, procure um parceiro para injetar dinheiro aqui no seu negócio, faça uma parceria, corre atrás desse recurso. Esquece banco, esquece instituição financeira, que aqui o pessoal vai fechar as portas para você. Se alguém estiver conversando, tentando viabilizar algum crédito, às vezes esse tempo que você perde dedicando atenção, você vai se frustrar. Então vai atrás de um parceiro que te dá um apoio aqui para plantar, para te vender um insumo, ou então vai para revenda, vai fazer um barter. Como se diz, perde o crédito, mas não perca a credibilidade no mercado, né? Então, assim, vai resolver seu problema de outra forma. E por aqui a gente vai tocando, mas patrimônio eu te garanto que você não vai perder. Não pode acabar a capacidade de gerar faturamento, né? Que isso eu acho que é muito importante. Outra coisa que eu acho bacana da gente trazer, que é a importância, né, do tal do network.
do contato que a gente tem com as pessoas, da nossa rede de relacionamentos, porque num momento desse, uma empresa parceira, um outro produtor parceiro, né, pode ser exatamente esse bote salva-vidas. Então, é muito mais do que produzir, a gente precisa ter esse bom contato, né, com os vizinhos, com a região, a gente precisa ter credibilidade, a gente precisa ter uma boa reputação, porque veja que isso pode fazer toda a diferença para que o seu negócio continue ou não. Isso é um ativo intangível, mas que pode ser fator decisivo de vida ou morte no negócio. Marcos, o que na verdade, assim, você poderia trazer para a gente assim, um produtor que você já auxiliou e que passou por esse momento difícil e que hoje está produzindo normalmente e reverteu essa situação. Eu acho que isso deve ser muito gratificante, né? Quando você consegue dar a volta por cima e você vê produtores que passaram por um momento difícil, mas hoje encontraram um caminho e estão indo muito bem. Isso faz parte do seu dia a dia? Você pode nos relatar sobre isso? Temos sim, temos produtores aí, grande número nós conseguimos aí salvar grande parte e ele permaneceu na atividade. Tem alguns que se abalaram e preferiram vender a fazenda ou arrendar, mas não perderam o patrimônio, né? Mas nós temos vários cases aí de sucesso aí de produtores, alguns que me vêm à cabeça aqui, sem falar o nome, produtor que nós ajudamos e hoje está comprando fazenda e nos contrata até para fazer essa segurança jurídica aí da compra, né? Olhar toda a documentação, finalizar essa negociação para ele fazer o contrato, né? Ver como é que se tem passível trabalhista, se tem alguma execução correndo contra essa pessoa que está vendendo a fazenda. Então, assim, acabar de trazer tudo isso para o contrato, porque sempre as fazendas, o próprio proprietário parcela, né? Então, nós fazemos também esse serviço de segurança jurídica da compra e da venda, né? Então, temos produtores que já adquiriram áreas conosco também e que a gente atendeu no passado, ajudando na frustração de safra. Então, isso é gratificante, a gente acredita muito aí nesse valor que o produtor tem, nessa honestidade pelo trabalho, dessa luta, né? E a gente entende todos os percalços que tem na operação, a gente entende e sente, né? A gente sabe como tudo começa, como tudo acontece. Lá atrás eu disse para você que quando a gente entra na propriedade, a gente começa a entender a tocada dele, o manejo, o capricho, se é honesto, se não é, se realmente precisa da nossa ajuda. E o que nos faz ajudar muitos produtores, mesmo não tendo condição de nos pagar naquele primeiro momento, é ter a real certeza que ele vai sair dessa dificuldade. Você vê que ele tem um manejo bom, o cara é técnico, o cara entende, ele está ali porque ele é bom no que faz, mas teve essa intempérie do clima. Ele foi atingido por uma praga, uma doença, algo que ele não tinha como frear isso, né, estancar isso. E faz parte de qualquer atividade, né? Então, a gente entende, né? Por isso que independente para onde que a gente corre, não adianta, né? Aqueles fundamentos de gestão, a questão de autodesenvolvimento, a questão de evolução constante, né? A questão de você nunca estar parado, você estar em movimento, buscar, né, essa informação, esse conhecimento, aplicar isso dentro do negócio, contar com parceiros certos. Então, acho que é isso que dá o amparo para que a gente consiga acelerar, né? E, então, acho que é muito bom, bacana a gente ter esse papo. Para mim foi muito proveitoso. Te agradeço já, Marcos. Assim, trouxe para mim muita clareza, muitos elementos novos. Espero que para todos que nos escutaram aqui, eu acho que vale a pena rever esse podcast, vale a pena ter caneta e papel na mão, para poder realmente anotar. Se você é um produtor, né, que está passando por esse momento, você pode, logicamente, pedir para o Marcos aqui os seus contatos, aonde o pessoal te acha, Marcos. Se quiser mandar também aqui para a gente da Blue Farm, a gente está fazendo aqui um alinhamento com Terra e Negócios, um bem bolado, para que a gente possa ampliar a nossa linha de atuação, a nossa frente de atuação com soluções que realmente façam diferença na vida do produtor rural. Mas aonde que o produtor rural encontra a Terra e Negócios e qual região que vocês atuam hoje?
Hoje nós atuamos em todo o Brasil, nós não temos dificuldade em chegar no produtor rural. Só que a gente tem regiões que a gente tem mais referências e atuações já consolidadas, né? Que igual eu te disse, a nossa sede fica em Uberlândia, Minas Gerais, e a gente tem uma grande atuação Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Sudoeste Goiano, Norte Goiano e o Oeste da Bahia. Então nós temos clientes nessas regiões aí. E precisou falar conosco, entre em contato comigo mesmo, né? O nosso slogan é: eu, Marcos Vinícius, proprietário da empresa Terra e Negócio, vou te fazer uma visita na sua propriedade e vou te explicar nossa estratégia de atuação. Então, assim, sou eu que faço a visita, entendo a sua situação, gero ali o laudo, já bolo a estratégia. Então, essa parte comercial hoje, quem faz sou eu, porque a gente entende que é algo muito íntimo, que nós não conseguimos ainda formar pessoas para executar nisso. Então, por enquanto, estamos aí se desdobrando para fazer esses atendimentos aí. Que maravilha. E assim, ó, já dou uma dica aqui pro pessoal. Peçam ao Marcos um brinde que ele tem para colocar no carro, que é um brinde muito bacana e único, não deixe aí de pedir. E o Marcos chega, realmente posso relatar isso, o carro dele ali com todo o recurso, com impressora, computador, drone, uma série de recursos tecnológicos, né? E logicamente que isso unido ao conhecimento para que ele resolva e inicie, né, e já avance com o trabalho ali naquele momento. Então realmente eu acho que essa é uma coisa muito bacana e um diferencial. Pessoal, está acabando aqui, Marcos, vou pedir as suas considerações finais, já te agradecendo. Quero agradecer a todos, né, que estão aqui, que acompanham a Blue Farm. Não deixe aí de seguir a gente, nosso Instagram é @canal Blue Farm, o nosso podcast, né, é só você entrar aqui no YouTube e pesquisar por Blue Farm, mas se você está aqui, logicamente, você já acessou. Não deixe aí de clicar no sininho para você se inscrever e todas as vezes que sair um vídeo novo, você poder receber o nosso conteúdo. O que a gente quer, né, é trazer sempre um desenvolvimento, um treinamento para as pessoas e para os negócios do segmento agro. Um recado antes da gente finalizar as considerações finais do Marcos, quero que vocês convidar todos para conhecerem também o Agroagenda, tá? agroagenda.agri.br ou então no Instagram @agroagenda. O Agroagenda hoje é a maior plataforma de divulgação de eventos do agronegócio. Então, se você está precisando, né, ou quer saber qual as feiras, os eventos, os dias de campo, as palestras que estão acontecendo na sua região ou naquele tema que você está se especializando, é importante que você acompanhe o Agroagenda de uma forma periódica, porque é um trabalho muito interessante e tem ali exatamente uma compilação, um panorama dos eventos que acontecem no Brasil como um todo. Então, um abraço aí para o pessoal do Agroagenda e um bom Instagram para você seguir e uma excelente plataforma para você acessar semanalmente. Marcos, quero te agradecer novamente a você, a Terra e Negócio aqui, por estar com a gente aqui na Blue Farm. Esse primeiro podcast que eu tenho certeza que a gente tem muito pano para manga para conversar, para poder auxiliar o produtor rural. Te agradeço e as suas considerações finais aí, o seu recado final para todos aqui. Túlio, fica meu muito obrigado pro canal Blue Farm que você representa, pela sua pessoa aí, que nós estamos criando um laço de amizade aí, nós tivemos uma empatia bacana, e agradecer por multiplicar esse trabalho, né, que é um trabalho nosso diferenciado, feito com muito amor, por paixão pelo agronegócio, né? Então fazemos isso aqui com propósito e ajudar essa turma toda aí que acha que não tem como, mas nós temos solução. Nós temos solução para essas dificuldades aí e a gente quer ajudar e a gente vem para resolver o problema. Não vamos chegar para criar outro problema não, pode ficar tranquilo. Entre em contato aí conosco, vou deixar meu contato, posso falar o número? Agora? É o 34 99961 3326, é o meu WhatsApp pessoal, você fala diretamente comigo. Vai estar na descrição desse vídeo também. Isso, e sou eu que vou fazer o atendimento, já te orientar por telefone, e você vai ver que vai fazer total sentido, e nós começamos os trabalhos, né?
Um forte abraço. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Blue Farm, o agronegócio é o Brasil que já deu certo e vai continuar dando. Abraço a todos.